Então, a partir de agora, a gente vai analisar individualmente o, os jogadores do Sport, né, nessa vitória sobre o Santa Cruz, de total domínio, de um número inacreditável de chances claras, trabalhadas, criadas e muitos gols perdidos. Essas chances, esses gols perdidos, Cássio, podem colocar interrogações no que foi uma boa partida do Sport, talvez a melhor partida do Sport em termos de controlar um adversário no ano. O Sport colocou 5-0 no Maguari, mas passou o primeiro tempo sofrido. Não, pô, mas aí não é por isso que eu falei, já falei nessa live aqui, não é o placar não, é performance no jogo mesmo. Sport e decisão, o Sport sofreu para fazer aquele primeiro gol no decisão, não saía nada, não criava, e foi 3-0 o jogo. Eu citei aqui um 3-0 e um 5-0. Esse jogo no Arruda foi mais fácil do que o jogo contra decisão, do que o jogo contra o Maguari, por exemplo. Foram partidas que o Sport ganhou muito fácil. Ainda que o clima e o tensionamento do clássico, naturalmente, a tensão era muito maior do que nesses jogos, obviamente. Então, Cássio, vamos analisar aqui, começando por aquele que parece ser um consenso de que foi o melhor em campo, que é Sérgio Oliveira, né? Ele teve um controle das ações, da dinâmica, do ritmo, da distribuição do jogo. Não jogou tanto quanto jogou contra o CRB, porque ali foi um negócio assim. Só faltou na razão de Adriano Rene. Mas. E a musiquinha, né? Mas grande atuação, né, Cássio? Pô, jogou muita bola, pô. Ele tinha feito uma partida boa na ida, mas com o Rivera se destacando. E houve essa inversão, né, nesse jogo. Chutando de fora da área, 2 vezes com perigo. Uma na cobrança de para dar um exemplo, na cobrança de escanteio, ele chuta, Roquene encaixa a bola, mas foi um chute forte. Uma segunda, quando já estava 1-0, ele bate fora da área, Roquene despalma ali para o lado esquerdo. Ou seja, é esse jogador que bate de média distância, abrindo jogada, distribuindo o jogo, desarmando, pegando bola quadrada e entregando redonda para o companheiro, preenchendo espaço. E isso tudo sem parecer que estava... assim, porra, o cara mais raçudo que passou do Sport. Não, era um cara de um comportamento normal. Não sei se você está entendendo. Assim, não parecia um leão de treino, sabe? Que é assim, ele estava fazendo tudo isso, mas assim, como se não tivesse sendo um jogo do tamanho que era. Assim, ele foi tudo isso com tranquilidade, dentro de um cenário tranquilo, apanhou, bateu, enfim. Assim, eu achei uma atuação que, projetando para o Campeonato Brasileiro, que obviamente a dificuldade tende a ser maior naturalmente, mas se em algum momento do Campeonato Brasileiro ele conseguir fazer ter um nível de jogo assim dentro do esporte, assim, vai ajudar demais, pô. Vai ajudar muito, porque o cara participa da defesa, participa da criação, encosta no ataque, recompõe, aparece na frente, assim. Isso tudo ali, na velocidade dele, não é um cara ultra rápido, também não é lento, mas a precisão no passe. Eu gostei desde o tempo a gente estava falando, quando começou o jogo, assim, a gente estava pensando que Rivera teria esse papel, porque tinha tido no jogo anterior. Aí foi vendo só, o português está melhor, viu? Foi uma atuação até mais discreta de Rivera em comparação à primeira. Mas foi boa também, mas mais discreta, como você fala. A do outro não estava discreta. Estava muito claro para quem estava acompanhando o jogo ali, do Sport ou do Santa, de que o cara está comandando ali o meio campo. E era o meu campo com o Lucas Lima, por exemplo, com o Rivera, e assim, e ele estava... Que jogaram, detalhe, os 3 foram bem. Não sei se o Fred vai achar assim, a gente vai falar isso daqui a pouco, mas eu achei que bem, não estou falando bem verde não, bem, a gente vai analisar a cor daqui a pouco, mas assim, o meio do campo do Sport funcionou, e dentro do meio do campo funcionou, não foi de um jogador funcionando e o resto sendo carregado, não. O meio campo funcionou e o cara conseguiu ser o destaque. Então, assim, para mim, ele é o verde Paulo Sérgio, e já com esse neon aí de melhor em campo. Acho que não cabe nem discussão. Então, Márcio, já pode colocar aí, tá? Para Sérgio Oliveira. Eu também concordo que é o melhor lá, campo. Fred, que eu disse, pô, Atencio nesse meio campo assim, ficaria curioso mesmo. Eu fiquei para colocar Rivera, Sérgio Oliveira. Tá aí o aval, viu? Tá aí o aval. Agradecimento aí de Paulo Sérgio, viu? Não,
É ele mesmo. Hoje foi no nível de Paulo Sérgio. Verde Paulo Sérgio. E já pode colocar o melhor em campo também, tá? Para Sérgio. Tu vai ver, Verde Frejilson. Não. Vamos começar a deixar. Esse aí tá na hora da gente virar essa página. Também acho. Mas vamos concentrar no Verde Paulo Sérgio. Verde Paulo Sérgio. Vamos então para os outros dois, Cássio, que você já citou. Rivera e Lucas Lima, para fechar o meio de campo. Eu acho. Você pode discordar, então a gente pode mandar para o chat se for o caso, mas eu colocaria bem nos dois. Por exemplo, no blog, para mim, Lucas Lima. Eu também colocaria bem nos dois. Parecia que tu ia discordar, porque Lucas Lima, por exemplo, está no meu pódio no blog. Se eu fosse discordar, eu desceria Rivera pro amarelo. Porra, não achei razoável. Mas seria o seguinte: só por não ter aparecido tanto, porque ele basicamente não perde uma bola. Aí não dá pra. Não perde e teve a mesma característica de recuperar. Eu acho que ele não foi um monstro que ele foi no sábado passado, mas. Aquilo ali deve ter uma canela tão dura, porra. Meu irmão, tem uns caras assim, eu jogava bola assim, tem uns caras que tem umas canelas assim. Porque, meu irmão, o cara ganha muita dividida, porra. É muito bom na dividida ele, pô. Ele realmente desarma muito, desarma demais. E é muito tranquilo, né? Isso é uma característica que o esporte começa a ter a partir desses dois jogadores. São dois jogadores muito tranquilos, muito tranquilos. Então, se não vai ter debate, para mim, é isso aí. Veja, a gente falou até no live. Pô, se o meio campo do esporte. Eu não lembro, não vou dizer nem a última vez, eu não lembro se já teve aqui, num jogo desse tamanho, o meio campo do esporte ser todo verde. Não lembro. Se Tarcísio costuma ter esse levantamento, né, Fred? Um histórico maior, memória muito boa para isso. Eu comecei, mas larguei, Cássio. Se você tiver, Tarcísio, por favor, nos lembre, se você souber, porque eu não me recordo de um jogo com esse perfil que o Sport tenha tido os três jogadores do meu campo. Eu e Márcio, a gente tava fazendo todos os jogos, a gente tava arquivando, mas com a tabelinha, mas deu trabalho demais, eu já larguei. É muito jogo. A melhor coisa que aconteceu da tua vida foi largar isso aí, mas enfim, segue o jogo. Largamos. Se fosse só um time, mais 7, pelo amor de Deus. Enquanto a gente não atender a sugestão de alguns tricolores, vai dar muito trabalho isso. Alguns tricolores sugeriram que a gente largasse os outros 6 times e virasse só esporte, mas enquanto a gente insistir com os demais, não dá para fazer acompanhamento das notas de todo mundo na planilha. Tava massa. Eu tava começando a dar pontuação para nota, média de jogador, mas foi um delírio coletivo. Quando a temporada anda, o cara percebe o trabalho que seria, tá? O Rodrigo tem que descobrir um IA aí que faz isso automaticamente. Exatamente. Vamos lá. Então, Cássio, agora vamos, né, depois da gente ter feito essa leitura do meio de campo, e repito o que você falou. Atêncio precisa entrar aí pra gente ver esses 4 jogando, pra gente medir se dá no brasileiro, tá? Porque com Atêncio entrando aí, Lucas Lima volta a cair um pouquinho pela direita, como jogava o Sport no passado, e abre-se uma possibilidade interessante, tá? Eu acho que Atêncio, ele reforça esse meio de campo, ele tem uma capacidade de chute muito boa, tá? É um jogador que também deve ajudar atrás. Eu quero ter uma última esperança desse meio campo, Rivera, Sérgio, Atêncio e Lucas Lima. Lucas Lima caindo pela direita quando preciso. Porque se não encaixar assim, eu acho difícil que na maioria das partidas não tenha que colocar aí um outro volante, tá? Seja Duqueiroz, seja Zé Lucas. Porque o grau de exposição acaba sendo muito alto, né? Mas vamos ver, são jogos e jogos, cenários e cenários, e quando encaixar o time, e começou a encaixar, aí a gente já vai aceitar de forma muito mais leve quando o Pepa voltar a precisar trocar alguns jogadores em determinadas partidas, fazer escolhas, leituras. Não é proibido fazer o rodízio, mas veja a diferença do Sport depois de pegar uma sequência repetindo o mesmo time. É tão didático, né, Cássio? Os jogadores vão se achando em campo, as jogadas vão saindo. Você precisa ter, tá, um mínimo de repetição para que daí sim você comece a fazer os rodízios e os jogadores a se acharem e a você ter alternativas, tá? Veja, eu sou um cara que esse ano já critiquei algumas vezes Fabrício Domingues, e nos últimos jogos
e nos outros programas eu comecei a debater possíveis entradas de Fabrício Domingues no time. Hoje eu teria cogitado começar com o Fabrício Domingues. Não colocaria, não. Eu iria com o mesmo time, como ele foi. Mas passou pela minha cabeça. Tá? Porque depois do jogo contra o CRB, ficou muito claro que precisa ter composições mais seguras. Tá? Mas agora, Cássio, vamos posição por posição. Tá? Aliás, vamos, já que eu falei de Fabrício Domingues, vamos fechar com o Fabrício, porque acaba que jogou bem também, né? Aparece pro gol, tá sempre no lugar certo na hora certa. Essa característica não tem como tirar dele. Entrou no jogo que já estava facilitado. Naquele momento estava 0-0, mas assim, estava muito encaixado para o Sport. E teve o mérito total. Mas assim, sem esse posicionamento, né? Assim, realmente pega o rebote da cara do gol. Veja só, os críticos dele, conheço tem o mérito alguns, do posicionamento. Os críticos dele, e conheço alguns, não podem jamais... Acho que talvez razoável bem. Eu vou colocar bem porque fez o gol, pelo amor de Deus. No jogo que ninguém fez o gol, Muito bem. Quase o Oscar, porque ninguém fez o gol. Mas eu quero dizer o seguinte, né? Os críticos de Fabrício, e eu tô brincando porque muitas vezes eu critico o Fabrício, não podem negar jamais esse senso de colocação dele dentro da área. É mais uma pessoa dentro da área o tempo todo. O time passa a ter mais chances reais porque Fabrício está na área o tempo todo. E tem uma capacidade física muito grande, né? Então eu acho que o Fabrício jogou bem. Agora sim, Cássio, vamos voltar pro goleiro e vamos posição por posição, Kaique França. Trabalho nenhum. Nenhum. Razoável. Razoável por falta de trabalho. Isso, não por nenhum erro que ele tenha cometido, né? Trabalho nenhum. Chico e João Silva. Bem. Arthur, não vai ser tudo verde por causa de Kaique, viu, Fran? Que Arthur falou aí. Tô brincando, mas assim, já quebrou, mas Chico e João, os dois bem, tá? João um pouco melhor que Chico, mas Chico foi bem nessa Chico bem. Verde musgo nos dois. Hereda, Cássio, é acima do verde musgo. Hereda fez uma boa partida hoje, viu? Pra mim é o verde principal. Hereda fez uma boa partida hoje, viu? Verde Paulo Sérgio pra Hereda. Não deixou o Thiaguinho se criar. Matheus Alexandre perdeu a vaga, né? Não, mas é outro estilo de jogo. Não, meu amigo. Deixa meu menino de 9 milhões aí para o estilo de jogo. O Cássio não desiste do dinheiro nunca, meu irmão. Veja, Arthur, Fred, Cássio na Vestus Marcha. Tava até agora 15 dias. Daqui a 15 dias é Sport São Paulo. Daqui a 20 dias é Vitor Roque de um lado e Paulinho do outro. Não, Tem que ter meu menino ali. Tem que ter meu menino ali atrás na defesa. É uma troca da porra que vai. Meu irmão, veja só, essa virada de chave é brutal demais. Você devia ter um mês de férias antes, assim. Meu irmão, veja só. Só assistindo o jogo e se preparando, porque não dá pra ter essa virada. Os pode jogar com altos na quarta, no domingo contra São Paulo. Assim. É uma virada de chave muito rápida. Hostil. Cássio, gostei de Cariús, viu? Talvez razoável, porque não foi tão determinante, mas... Defendeu muito bem, eu acho ele. Defendeu bem, chegou ali, mas zero criação ofensiva, né? Continua ainda... Mas assim, não acho que... Eu acho que não era o perfil, era com o Carlos Alberto. O Carlos Alberto, com a explosão dele, ficou com toda essa responsabilidade. Mesmo assim, naturalmente, Cariús poderia ter tido uma participação maior, mas acho que está mais atrelado ao plano tático do esporte, tá? Cariús não subir tanto. Razoável, né? Um razoável para positivo. Um razoável para positivo. Razoável, mas assim, tem outro. Até para explicar os outros também é razoável. Não é razoável para laranja, não. É razoável, seria mais perto do verde. Lobato. Eu iria também um razoável positivo. Porque, veja só, gerou jogo, criou algumas chances, mas também me perdeu golzinhos que tem que ir para conta, né? A análise de Lobato vai ser a mesma de Carlos Alberto, basicamente. A de Carlos Alberto eu vou por um caminho um pouquinho diferente. Tu vai dizer que foi mal? Não. Então razoável, pô, né? Você tá falando? Não, se puder dar meu pitaco, eu acho que Lenny Lobato vai ser mais parecido com paciência, talvez. Eu também acho. Pronto, Arthur. Eu também vou mais por aí. Veja só.
Leni Lobato, para mim, ele participa de algumas boas jogadas. Tem uma coisa que eu tô gostando do Lobato. Primeiro, tá recompondo, tá ajudando atrás. Segundo, quando ele tá entrando na área, ele tá sabendo o que é para fazer. O Sport tá muito bem trabalhada a bola que entra pelo fundo e dá voltando na entrada da área. Veja só, a Copa do Mundo de 2022 foi basicamente isso, tá? A Copa do Mundo de 2022 foi basicamente isso. E o Sport está muito claramente incorporando essa forma de atacar, de ir até o fundo e dar a bola voltando. A gente viu isso hoje 3, 4 vezes. Agora, não tem como não colocar na conta do Lobato os chutinhos fofos que ele deu. Foi finalização 2024. Finalização modelo 2024 do Lobato. E aí, Cássio, eu também faço a mesma observação para Paciência, que enxerga o jogo bem, mas hoje a finalização foi assim, a falta de ser. Vamos ser um pouquinho peladeiro, pô. Recebe a bola, domina e dá um bomba, pô. Erra pra bola subir, mas o Sport só errava finalizando na mão de Rock Kennedy, nas pernas dos jogadores do Santa Cruz. Finalizações muito colocadas, desde a de Rivera, sempre finalizações colocadas, tá? Então, Cássio, não sei se você discorda de Paciência, eu também iria com um razoável para Paciência. Porque Razoável, todos os atacantes, eles perdem pelos gols perdidos, né? Repito o que eu falei no pós-jogo, lá no Arruda ainda. Paciência foi muito mal nas finalizações e bem em outras características do jogo. Ganhando a bola aérea, trabalhando no ataque lá na frente, sendo inteligente nas tabelas, assim. É óbvio que ele foi mal na finalização, muito mal, na verdade. Mas ele teve outras características boas, algumas muito boas na partida. Só que vai ser razoável porque ele é o centroavante e o peso das finalizações para ele pesa mais do que se fosse para Hereda, por exemplo. Desperdiçando aquelas oportunidades. Isso. E a gente até falou, para mim o maior erro de Sérgio no jogo, Sérgio Oliveira, foi uma das bolas que voltam ali para entrar da área. A bola estava no pé de Carlos Alberto para chutar de direita, em cheio. E aí Sérgio não percebe e acaba finalizando um desses chutes muito fracos, tá? Então amarelo para Paciência. Já pode deixar o amarelo para Pablo também, né? Porque jogou pouco tempo. Foi bem na chance que teve, dominou ali. Veja só, eu achei que Pablo até foi bem. Eu não vou colocar o bem, porque jogou muito tempo e destoaria muito bem ali. O jogo já estava 1-0, já é outra dinâmica de jogo. Mas eu gostei da entrada de Pablo. Tá? Mesma coisa, Gustavo Maia pode ir ali para o razoável também. Participa da jogada do gol, mas fica com razoável. Carlos Alberto, o pessoal está dizendo que foi Rivera. Rivera foi o primeiro lance, não? Ou os dois foram de Rivera? Depois a gente coloca aqui os melhores momentos para rever esse lance, tá? Carlos Alberto, Cássio. Esse é um capítulo à parte aqui hoje. Porque, como eu falei, eu não vi o jogo só, algumas pessoas estavam comentando, e era o vilão, assim, em alguns momentos. Eu ia lá corrigir, eu disse, minha gente, veja só, tá criando, é a partir dele que tá vindo. Eu recebi a mensagem, Carlos Alberto é horroroso, Carlos Alberto é horrível, partida horrorosa, devolve. Por 1 milhão eu já devolvo. Eu recebi essa mensagem aqui, ó. Por 1 milhão eu já devolvo. E eu tive uma sensação que. Não, o chat foi muito para cima da gente lá, mas eu mantenho assim. Eu acho que. Quem gerou o jogo hoje foi Carlos Alberto, na verdade. Eu tive a sensação, Cássio, que pela primeira vez as virtudes que se defendem de Carlos Alberto apareceram claramente. Pela primeira vez, Carlos Alberto, com o campo pela frente, mostrou sua passada larga, roubou bola, entrou pelo fundo com alguma vantagem em relação aos marcadores, tá? Claro que a gente vai chegar daqui a pouco no Santa Cruz. A defesa do Santa Cruz hoje, assim, colapsou. Inclusive individualmente. O jogador que a gente elogiou tanto no jogo passado foi muito mal hoje. Mas, queira ou não, ele foi um dos
das 5, 6 chances que o Sport tem no primeiro tempo, 3, pelo menos, são diretamente vindas dos pés dele. Tá? 3, 4 participações diretas ali em finalizações de risco para o Sport, né, de perigo que o Sport levou o gol do Santa. Só que os erros também contam na conta, Cássio. Eu classificaria a atuação de Carlos Alberto boa. Seria verde musgo, não fosse o gol perdido no segundo tempo, na bola que ele recebe de Paciência. Até porque a gente acabou de dar o amarelo para Paciência pela mesma lógica. Isso, não foi um gol perdido. Então, mas a gente tá. Aquela questão, é só. Se alguém aqui que está acompanhando a gente aqui, ou vendo o corte depois e tal, pegar só a cor que a gente costuma colocar, é muito pouco análise. É melhor prestar atenção também no que está sendo dito. Então, assim, independentemente da cor, essa cor está sendo só a partir de um critério. Ó, o cara que perde um gol daquele, não dá para um gol daquele não ter um peso relevante na nota. Mas, feita aquela ressalva, era um jogador com participações nessas partidas, assim, de forma geral, abaixo. Tirando assim, entra na reta final, fez 2 gols, não, mas assim, um joguinho mais desse assim, abaixo. Essa partida contra o Santa, eu acho que talvez tenha sido a primeira vez que ele mostrou características de um jogador de ter gerado um interesse maior do esporte. Para mim, o valor continua sendo exorbitante que o esporte pagou. Mas o esporte pagou um valor para um jogador que consegue dar 10 escapadas de 30 metros ganhando do zagueiro. E é isso que o Sport vai precisar na primeira divisão. Sendo um time mais reativo, de ter um jogador de explosão. Eu já citei várias vezes aqui o Rodrigo, que eu já falei, já vi o jogo com ele. Se era melhor Romarinho, eu disse, não, pô, claro que não era melhor Romarinho aí. Se fosse o Romarinho, o Sport estaria jogando de outro jeito. Esses lançamentos para Carlos Alberto, o Romarinho não teria ido nenhum desses lançamentos. Romarinho é o cara que dribla, é o cara de passe escuso, é um jogador quase de futsal. Ele joga num espaço muito menor, toca aqui rápido e vai passando para o jogador. Carlos Alberto é a explosão para pegar a bola na frente, para ganhar na velocidade, tentar dar um drible, mas enfim, ganhar na força. E isso, nesse jogo de hoje, eu acho que ele conseguiu. E algumas vezes, inclusive logo no começo do jogo, mas algumas vezes na partida, fazendo jogada de linha de fundo, entrando na área, tabelando, dando a oportunidade. Assim, o 0-0, ele até finaliza uma bola que vai na rede pelo lado de fora, tirando esse de lance esquerda, né? De esquerda. O 0-0 não foi por causa de Carlos Alberto. Na verdade, a chateação de ter sido 0-0 no primeiro tempo se considera a partir de algumas chances das quais Carlos Alberto criou, deu passe. Ele está diretamente ligado ao volume de jogo que o Sport teve no primeiro tempo. Se todo mundo está achando que o Sport fez um ótimo primeiro tempo, como é que pode estar? Assim, eu não vejo muito sentido, mas é realmente a opinião de cada um, não tem problema nenhum. Mas assim, se o Sport fez um bom primeiro tempo, um ótimo primeiro tempo, não faz sentido que Carlos Alberto não faça parte dessa análise. Exatamente. Ele está dentro desse ótimo primeiro tempo do Sport. Seria uma distorção profunda, Cássio. Como o Pedro Cocre sugere aqui, colocar vermelho em Carlos Alberto. Se ele foi responsável por ele sugeriu 3 vermelho, chances, Pedro? sugeriu vermelho, por exemplo. Não. Veja, é isso que eu estou falando. Então, assim, para quem acha isso, tem que achar que o primeiro tempo do Sport não foi bom. Porque se o primeiro tempo do Sport foi bom, esse é um dos jogos. Ele disse aqui, fez o ótimo primeiro tempo pelo meio. Pelo meio tá na tela. A gente colocou, todo mundo tá verde. Mas o Sport jogou todas as principais jogadas, elas partem do meio, Pedro, mas todas elas vão para as pontas. As jogadas do Sport pela direita e pela esquerda são jogadas assim, de infiltração assim pelas laterais. Ora com o Lobato, ora com o Carlos Alberto. Acho que ele funcionou bastante, inclusive em parte do segundo tempo, mas o gol que ele pede realmente leva a nota dele para amarelo. Mas, enfim, independente da nota dele, eu achei que depois de muito tempo ele fez uma partida para você, talvez tenha alguma utilidade daqui a 15 dias, pode ter uma utilidade maior, pensando que você pensa assim na questão da primeira divisão, né? Se o cara vai ser útil na primeira divisão, e o Sport precisará de um jogador com essa característica. Aproveito, o último. Eu vejo aqui no chat tava. Enfim, a galera tá todo mundo discordando aqui, não tem problema nenhum, mas minha nota não tá mantida. Todo mundo discordando, não. Muita gente discordando, mas não é todo mundo. Muita não. Gente, mas a maioria. Todo mundo é mal de falar. Pô. Até porque, por exemplo, aqui, Michel, eu tô com o Cássio e tal. Mas assim, a grande maioria tá, mas enfim, eu só queria que a galera refletisse um pouco assim.
Se o primeiro tempo foi muito bom, como é que esse cara pode ter sido roxo? Assim, essa conta não bate. Me desculpe, essa conta não bate. Não dá para o Sport ter feito alto no primeiro tempo e Carlos Alberto ter sido roxo na cor do cara. Escolha seu lado aí. Não dá para escolher os dois, não. Pode colocar Carlos Alberto aí como razoável, tá? Como amarelo. Faltam 2 jogadores entrar. Johan, obviamente, fica sem nota. Eu acho que Romarinho também pode até ficar sem nota. Mas eu queria me posicionar num ponto sobre Romarinho. A gente tem visto notícias de um possível empréstimo dele. Eu não cederia, tá? Eu acho que o Romarinho está precisando jogar. Porque Romarinho pode acrescentar a esse time do Sport. Eu ainda não desisti. Pelo contrário, eu teria utilizado o Romarinho no jogo de ida com o Santa mais retraído, que ali combinava perfeitamente com o Romarinho. Tá? Eu queria ver mais Romarinho esse ano. Não sei como o Sport vai trabalhar suas escalações nos jogos contra Retrô ou Maguari. Se vai tratar como se fosse 100% a final, eu acho que vai ser esse o caminho, no final das contas, como se fosse um clássico contra o Santos ou contra o Náutico, e vai colocar sua força máxima absoluta. Mas essa posição de atacante pela esquerda, ela para mim é tão aberta, entre Carlos Alberto, entre Gustavo Maia, entre Romarinho, que eu queria ver Romarinho jogando um desses jogos, assim, pelo menos de titular. Talvez contra o Alto já possa colocá-lo, mas eu queria ver. Eu preciso que Romarinho, antes da Série A, jogasse ali pelo menos uma partida, ou 2, 3 tempos. Não acho que era um jogador para o Sport desistir dele, até porque janela da Série A só depois do Mundial, janela 100% livre, né? Tem a janela dos estaduais agora. Mas não sei se o Sport teria condição de trazer um jogador interessante dessa janela do estadual. Chegou a se dizer o clube, eu estou completamente por fora disso aí. Mirassol. Porra, não, né? Assim, eu não liberaria, não. Veja, assim, não faz muito sentido. Até que o campeonato comece, o Mirassol é um dos principais adversários do Sport do Campeonato Brasileiro, tá? Do campeonato que o Sport inicialmente vai disputar, que é não cair. Não dá para o Sport dar uma munição dessa para um concorrente tão direto quanto é o Mirassol. Assim, porra, não é possível que não tenha uma luz assim para dizer, ó, não faz muito sentido não um negócio desse não, Bia. E eu seguraria porque eu acho que pode contribuir, tá? Ainda de forma bem direta. E finalizando, Cássio, Pepa hoje, depois de muito tempo, eu acho que merece muito bem, acho que ele foi inteligente. Manteve o time. As substituições que fez, né? Responderam assim, 1 minuto depois, um chute pega o rebote. O time foi bem protegido, criou bem. E daquele negócio, treinador de vez em quando precisa não atrapalhar. Nesse caso, meu irmão, na hora que o time fez uma partida ok, disse, era só não inventar, fazer alguma coisa, e isso não aconteceu. Ele manteve a equipe. Eu acho que é verde, talvez o verde claro, tá? Talvez verde Paulo Sérgio, diria até. Não, eu acho que hoje, depois de muito tempo, eu nem sei se ele já ganhou esse ano o verde Paulo Sérgio alguma vez. Acho que não, tá? Mas hoje ele merece, porque um pouquinho até do que a gente fala, né, de conjunto da obra, ele aprendeu lições importantes, ele entendeu a forma que o Santa joga, que o Santa poderia jogar, o Sport já entrou em campo precavido, o Sport entrou em campo com alternativas, e, Cássio, ao contrário do que muitas vezes ele fazia ali nas suas coletivas, falava, a gente sempre falou, coletivo é uma coisa, o trabalho é outra, tá? Ele entendeu a hora da repetição, ele entendeu a hora de repetir o time, de intensificar, e aí ele merece o reconhecimento porque o time respondeu muito bem, e não é ele que faz o gol. E para definir, Cássio, se era bom ou muito bom, eu vou ficar com o que João Silva falou na entrevista, na sua pergunta. A resposta dele, que ele sugere, que a gente acha que foi o próprio treinador, né, que falou, é muito boa, né? Não temos como voltar no tempo para fazer os gols que passaram, né? Vamos controlar a ansiedade e não vamos repetir isso no segundo tempo. Então, mostrou um treinador também com tranquilidade diante
do tamanho da irritação que causou o primeiro tempo, né? O primeiro tempo é de sentimento muito dúbio. Fala, Cássio. Encerrando aqui do Sport de minha parte aqui, só um comentário, acho que foi de Biagio, que a Pedro falou aqui, que a gente está avaliando o ataque, que se fosse contra o Vitória e tal, mas Biagio não foi contra o Vitória, foi num jogo onde o Sport tinha vantagem. O contexto do jogo faz diferença na análise. O envolvimento que o Sport traz para trazer a segurança, assim, pelo menos na minha análise, não vou nem falar para o Fred, mas vou falar na minha. A gente está analisando um jogo que era de um mata-mata, que era de volta. Esse jogo não é um jogo isolado na competição, esse é um jogo que traz um 2-0. Esse jogo começa 2-0 para o Sport. Ele é analisado dessa forma. Se tivesse isso aqui de Fred, ia dizer que tá perto de acabar, aí Fred. Foi exatamente isso. Foi exatamente essa pergunta. Tá perto de acabar, eu respondi. Mas até tá. Mas enfim, eu acho. Mas eu acho. É isso, Biagio. A análise é feita dentro de um jogo da forma como o contexto dessa partida. Se é um contexto, o jogo começa 2-0. Se o Sport tivesse sido 1-0, o Sport precisasse vencer por 2-0, e tipo, a quantidade de vezes que o Sport criou e tivesse sido só 1-0, mas só o 2-0 classificasse o Sport, é óbvio que a análise do ataque seria diferente. Porque o nível de cobrança do ataque seria diferente também, mas a gente analisou a performance desse jogo. E é uma performance vencendo na primeira divisão, que é por ponto, que não é mata-mata, é por ponto. Se fosse 1-0 ou 10-0, ganhou 3 pontos. Então, assim, tem várias formas. A sua forma pode ser uma forma correta de observar, mas eu estou só explicando a forma como eu estava fazendo. É isso, tá? Dessa forma a gente fecha aqui as avaliações individuais do Sport.